restauração, e aí parece que o trabalho veio à tona, mas antes disso eu já trabalhava há quase 20 anos, aí depois do Rainha Diaba. A restauração é sempre a faceta mais visível publicamente, né, do trabalho da preservação. Quando a gente fica dentro dos arquivos, o trabalho acaba ficando um pouco mais invisível, né, a labuta cotidiana de monitorar depósito, infraestrutura de guarda, parâmetros de climatização. Então essa faceta pública que é a restauração tem sido um afago, porque a área de preservação ela é instável, acometida por crises cíclicas, né? No Brasil, né, a gente não tem recursos estáveis, então acaba sendo muito bom poder, né, trazer, auxiliar, porque é uma equipe grande, eu não faço nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, mas esses filmes, né, acabou de estrear a Iracema, uma transamazônica, então eu estava com, né, esses meses com Belém na minha cabeça bastante, né? A gente acabou de estrear semana passada, dia 19, com a presença da Edna de Cássia, foi super emocionante. Até peguei o contato dela, disse que vai encontrar com ela aqui em Belém. E é isso, eu preparei, né? Em linhas gerais, assim, eu preparei para vocês uma apresentação. Eu vou partir de algo bem básico, né? Dos conceitos, fundamentos da preservação audiovisual. Eu acho que eu tenho aqui, né, uma plateia heterogênea, não sei o quanto de intimidade vocês têm com a área de preservação, mas eu sempre gosto de partir das balizas fundamentais para depois ir para os outros assuntos, que eu acho que, estando aqui em Belém, estando aqui no Museu da Imagem do Som do Pará, é muito importante a gente falar de regionalização de acervos, que é algo que nós da área de preservação batemos na tecla da importância e que esse tipo de ação tem, né, para a preservação audiovisual. A gente está falando do Brasil, um país de dimensão continental, então nenhum estado, nenhuma única instituição vai dar conta desse imenso patrimônio que é o patrimônio audiovisual brasileiro. Então é muito importante essa ação, né, esse ciclo de formação e preservação audiovisual está acontecendo aqui em Belém, dentro do Museu da Imagem do Som, capitaneado pela Cinemateca Parense, que é um projeto independente. Nos últimos anos também a ABPA, né, do qual eu faço parte da diretoria desde 2014, e a gente vem focando também em projetos independentes, iniciativas coletivas de preservação, né? O audiovisual, sobretudo o audiovisual digital, ele demanda uma postura muito mais ativa, né? Que muitas vezes, né, o audiovisual independente passa fora dos radares institucionais mais canônicos, então é importante a gente valorizar e fazer parte, disseminar o conhecimento para que iniciativas como essa floresçam e se consolidem. Então eu vou começar o slide. Uma performance aqui. Então eu vou começar pelos conceitos básicos, e aí depois a gente vai passar, né, porque o nome da apresentação é Preservação Audiovisual no Brasil e os desafios regionais. Então eu vou partir desses fundamentos, essas balizas fundamentais, para a gente contar um pouquinho da trajetória, da trajetória e das características das instituições de memória brasileiras, para depois a gente focar nos desafios regionais. Tem um esquema aqui de trazer a apresentação para frente, que eu juro que eu vou conseguir. Então, como eu falei para vocês, a gente vai partir primeiro do conceito de patrimônio, falar de alguns conceitos que são importantes, da história, arquivos e políticas. Claro que eu vou falar isso de maneira panorâmica, né? Não dá para se aprofundar muito nesses temas, né? A preservação é uma atividade bem complexa, então, mas eu vou trazer para vocês o que eu acredito que são, né, os fundamentos básicos. Débora, minha xará, como é que eu faço para voltar aqui Você abriu aqui, pronto. Eu tenho que... Peraí, vai dar certo. Tem que comandar da tela. Isso. Aqui. Mas não está aparecendo no meu computador. Não. Só um segundo, gente. O PowerPoint é sempre complexo. Tem 3 abas abertas. Espera aí. Eu treinei aqui agora. Eu matei 3 vezes.
Obrigada. Então vamos lá. Então eu gosto sempre de mostrar, né, do que de fato a gente está falando. A gente está falando do patrimônio audiovisual, a gente está falando de filmes e diversas tipologias de filmes e artefatos audiovisuais, né? A gente está falando de filmes de longa-metragem de ficção, documentário, filmes institucionais, filmes domésticos, filmes amadores, fotografias, cartazes, né? Tudo isso faz parte do patrimônio audiovisual, né? Porque muitas vezes a gente fala muito de filme e como o filme em película também demanda muito o nosso cuidado, cheira mal, né? Chama bastante atenção, é orgânico, dialoga com a gente de outro jeito. Muitas vezes a gente acaba focando, né, muito na película, mas o patrimônio audiovisual é composto de todas essas tipologias e esses documentos correlatos, como a gente chama, né? Roteiros, enfim, anotações. Então eu vou mostrar para vocês uma vinheta todo ano, né? A Associação Brasileira de Preservação Audiovisual faz uma vinheta em homenagem ao Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual, que é dia 27 de outubro, e a gente também prepara uma sessão, né? Depois da minha apresentação, né? A gente vai ter uma sessão na BPA para dar a ver, né? E também oferecer aos arquivos filmes que foram recentemente digitalizados ou restaurados, para que se possa comemorar e chamar atenção para a importância de se preservar o patrimônio audiovisual e também estimular a conscientização sobre isso. Então eu vou mostrar a vinheta que a gente faz todo ano. Em geral são pedaços de filmes, né, que fazem parte da sessão ABPR daquele ano. Então, para a gente partir desse conceito de patrimônio, né, o que afinal seria ou seria considerado um patrimônio audiovisual, né? O processo de patrimonialização de qualquer manifestação cultural é um processo longo. Na verdade, quando você se transforma, né, quando algo se transforma em patrimônio, na verdade é o final de um processo que começou muito antes. E eu gosto de trazer esse texto, Bolesław Bartuszewicz, que é um polonês, que era cinematografista dos Lumière, era fotógrafo também, documentarista, e ele escreve um texto, né, em 1898, 3 anos do que se convencionou chamar, né, o início do cinema, em 1895, tratando, né, os documentos audiovisuais, como ele chama, como fontes para a história, né? Eu acho que é relevante a gente falar sobre isso, né? No Brasil tem um entendimento, digamos, que rechaça um pouco, não vê o audiovisual como patrimônio, né? Tanto que é difícil você conseguir realizar qualquer processo de patrimonialização de um acervo ou de uma coleção audiovisual, mas se a gente pensar na origem dessa ideia, a gente já encontra um texto, né, no final do século XIX, falando sobre o documento audiovisual como uma nova fonte histórica. Essa tradução, depois eu disponibilizo esse PowerPoint, quem está escrito, né, é distribuído para vocês, porque esse texto foi traduzido, né, pela Contracampo, que era uma revista de crítica, né, eletrônica também, nos primórdios das revistas de crítica que surgiram na internet, e foi o Daniel Caetano que traduziu esse texto. Então, eu acho importante fazer menção, né, se a gente está pensando num processo, né, se a gente pensar no Brasil e o que acontece em relação, né, à conscientização
e as políticas públicas que a gente pensa para o audiovisual, a preservação ainda não está contemplada e a gente tem aí uma longa trajetória, não é algo que a gente está falando de ontem, né? Então, esse texto é bastante pioneiro ao tratar o documento audiovisual, né? Tem maneiras diferentes, né, de chamar, né, o audiovisual, enfim. A gente acaba falando muito mais em relação a acervo, mas o documento audiovisual, né, a área de museologia e arqueologia fala-se bastante, né, em termos de documento audiovisual, mas esse texto é considerado um texto pioneiro para tratar e encarar, né, as imagens em movimento como documentos de relevância histórica, né, não somente entretenimento e fruição artística. Esses 3 conceitos que eu acho importantes, né, para a gente começar a nossa conversa aqui, o conceito de preservação audiovisual, né? Tem muita confusão muitas vezes, né, preservação e difusão e acesso são considerados, né, ações antagônicas, né, não são. A difusão e acesso fazem parte, né, desse guarda-chuva que é a preservação audiovisual. Não tem sentido, né, a gente preservar se não for para difundir e dar acesso, claro, de maneira responsável, né, para que esse acesso não prejudique essa difusão a longo prazo, né, não é um acesso e difusão extrativista e irresponsável de qualquer maneira, então, mas é algo que caminha muito junto. E obra ou registro audiovisual também, como eu falei lá no início, a gente entende como a mais ampla gama, né, de manifestações audiovisuais, né, não só os formatos canônicos, que se canonizaram como o formato de exploração comercial, como longa-metragem, mas qualquer outro formato, né? Por isso que até essa vinheta que a gente fez foca muito nos filmes domésticos, né? Que acho que tem acontecido também com os processos de digitalização dos últimos anos, tem vindo muito mais à tona nessas coleções. Eu pelo menos tenho percebido vários tipos de obras, né? Trazem muitas vezes trechinhos, né, de filmes domésticos e amadores, né, abertura de novela, enfim. Acho que está por toda parte aí nos anos para cá, tem chamado muita atenção esse tipo de registro. E esse conceito de patrimônio, né, que a gente vai trabalhar aqui ao longo dessa apresentação. Essa fala é do Ray Edmondson. Ray Edmondson é uma pessoa bem importante, né, para a área de preservação. Ele tem um livro que se chama Filosofia e Arquivística Audiovisual, que foi traduzido pela BPA de 2017, alguém que pensa nesses princípios, já que o audiovisual ele lida, na verdade, ele é uma área efetivamente transversal, né? Ele lida com várias outras áreas. Se a gente falar de uma materialidade fotoquímica, analógica, a gente está falando de química propriamente, né? Eu acabei aprendendo um pouquinho de química ao longo dos anos por conta da relação com película, mas não é meu foco de pesquisa nem meu grande repertório. Mas você tem que aprender um pouco de TI, você tem que aprender um pouco de ambiente de guarda, de climatização. Então é uma área efetivamente bastante transversal, que toca, né, e se relaciona com várias outras áreas do conhecimento. Eu gosto dessa fala que ela resume muito bem e é um pontapé importante inicial para a nossa conversa. Eu vou ler, os outros tem muito texto, alguns eu vou ler, outros não, mas essa eu acho importante. Desde sua invenção e comercialização na década de 1880, então antes, né, do que a gente considera, né, o início do cinema, em 1895, as mídias audiovisuais estiveram em contínua evolução, da qual os presentes formatos de tecnologia digitais são a mais recente manifestação. Eu gosto porque ele não coloca juízo do valor, né? Não tem o digital é melhor, algo que veio antes é pior, simplesmente, né, é uma evolução tecnológica que não é pautada, né, nem de longe, pela área de preservação. Para preservar os acervos e torná-los acessíveis, os arquivos audiovisuais precisam conservar formatos e tecnologia obsoletos, se manter em dia com a nova tecnologia e reter as habilidades relevantes para a operação de ambas. O conteúdo migra para novos formatos, para que o acesso seja garantido, mas os suportes mais antigos precisam ser conservados por seus valores de artefatos de informação. A ligação entre o conteúdo e o suporte original, o original é adendo meu, pode ser muito significativa. Um exemplo, né, que eu falei aqui brevemente na minha apresentação, esses títulos de cinema brasileiro que eu tenho feito, né, a coordenação de digitalização ao restauro, a gente só consegue um resultado excelente porque os originais foram preservados e bem preservados, né? Rainha de Aba não teria tido o resultado que teve se a gente, infelizmente, tivesse partido do material com estado de conservação já comprometido.
né, como esses outros, como Iracema, como A Hora da Estrela, né, que é bacana, que voltou a circular nas salas de cinema. Então você tem a possibilidade de apresentar uma obra, né, de 40 anos atrás para um novo público, mas isso está sempre ligado ao estado de conservação do material original. O digital, ele trouxe uma revolução muito grande, mas ele não faz milagre, né? Eu vou mostrar um trechinho de um filme mais lá para frente. Quando não tem imagem, é muito difícil você conseguir atuar, né? Se você está com material muito, muito deteriorado. Eu estou falando de película, vocês conhecem película? Quem conhece película aqui? Já viu filme em película? Lida com película? Mas tem ideia? Quem não conhece tem ideia? Enfim. Tá, a gente tá falando. Eu ia trazer um pedacinho, mas enfim. Esses conceitos iniciais eu vou ler, que eu acho importante para a gente reter, mas como eu disse, eu vou compartilhar depois com vocês. Esse conceito gigante de preservação audiovisual já chega, né, chutando a porta da preservação. Preservação audiovisual é o conjunto dos procedimentos, princípios, técnicas e práticas necessários para a manutenção da integridade do documento audiovisual e garantia permanente da possibilidade de sua experiência intelectual, que tem absoluta relação quando eu falei, né, de dar acesso e acesso responsável. A preservação engloba a prospecção e a coleta, a conservação. Muitas vezes preservação e conservação são usados, né, de maneira similar, mas não são. A preservação é esse guarda-chuva amplo onde estão contidas todas essas ações, e conservação é ação direta nos documentos audiovisuais, né? Quando você prepara um ambiente de guarda, revisa um filme direito, faz todo os checksums com os arquivos digitais, enfim, isso são ações de conservação diretas, né? E a preservação é esse campo mais amplo. A duplicação, a migração, a restauração, a reconstrução, muitas vezes é necessário, né, você partir de vários elementos para você conseguir chegar num elemento mais íntegro, a recriação das condições de apresentação, a pesquisa, a difusão, o acesso e a reunião de informações para realizar bem todas essas atividades. Então, assim, é uma atividade bem ampla. Quando a gente está falando de um restauro, por exemplo, a gente tem que ter informações sobre o contexto histórico de produção daquela obra, né, aquela película, em que época ela foi feita, que tipo de fabricante, qual é a emulsão. Porque se você está partindo de um conceito de restauração, você quer se aproximar do que foi essa película originalmente, né? Claro que tem um outro conceito que uma preservadora morre no céu quando ouve, que é a remasterização, que a gente, da área de preservação, a gente não usa, né? Porque é criar uma nova master, e é algo bastante polêmico mesmo na área. Eu acho que vocês devem ter ouvido, né? Cópia remasterizada, né? Que é algo muito mais usado para a área de som, mas que em alguns casos, né, chega no audiovisual também. Mas é quando tem uma intervenção direta em relação ao material, né? Quando, por exemplo, o diretor está vivo e não pôde fazer, né, várias coisas que ele não conseguiu na época, e o digital traz essa possibilidade. Mas, enfim, o conceito de restauração, ele parte de outros pressupostos, né? De a gente tentar se aproximar do que teria sido esse original, inclusive com os defeitos, né? Os defeitos da época. É uma atividade multidisciplinar responsável pela gestão e administração de recursos financeiros, humanos e materiais, dedicados a garantir a integridade física dos artefatos audiovisuais e seu acesso às gerações presentes e futuras. É definida em função de suas ações diretas e indiretas sobre o acervo e o ambiente que o contém, cujo objetivo visa garantir o mínimo de alterações físicas e químicas ao longo de sua existência. Aqui em Belém, por exemplo, né, se a gente fosse... Aqui tem um Museu da Imagem e do Som, que eu gostaria de visitar para ver como é a reserva técnica. Um grande desafio, né, em relação ao ambiente de guarda é a umidade, né? Muitas vezes a gente consegue baixar a temperatura. Essa sala aqui é um exemplo, né? A gente está com a temperatura baixa aqui, mas a umidade, quando você baixa a temperatura, a umidade aumenta exponencialmente. Então, principalmente numa cidade aqui como Belém, né? O Brasil não é um país bom para a preservação, infelizmente. A gente já parte... a gente já sai perdendo porque a gente é um país quente e úmido, né? Então você precisa de lugares frios e secos, tanto que tem países, por exemplo, que fazem seus arquivos, né, seus depósitos debaixo da terra, sem climatização, né? É tão estável, né, o ambiente, que você não precisa climatizar, e isso aqui gera um custo muito grande, né? Você tem que ficar com os equipamentos ligados 24 horas, então se a gente pensar, né, em impacto climático, o que isso gera,
É importante pensar em toda essa cadeia e como isso impacta todas as áreas, né? Então, por isso que a gente sempre fala que conservar preventivamente acaba sendo muito mais barato do que restaurar, né? O custo de restauração de um filme ele é muito mais alto do que você conservar preventivamente um acervo, né? Milhares de rolos dentro de uma instituição, né? Com parâmetros adequados de temperatura e umidade. Se você mantiver, né, esses parâmetros em níveis adequados, você vai economizar muito mais, porque restaurar custa muito mais caro. E audiovisual é entendido aqui como conjunto de todas as tecnologias, formas de comunicação e produtos constituídos de sons e imagens com impressão de movimento. Aqui o patrimônio audiovisual. Pode ser, né? A gente esquece muitas vezes, né, das obras televisivas, né? Tem uma questão muito polêmica no Brasil, né? A televisão, as emissoras de televisão, elas na verdade são concessões públicas. Então, se a gente for levar essa compreensão, né, ao pé da letra, a gente deveria ter acesso público aos acervos de televisão, o que não acontece, né? A gente, em geral, quem pesquisa e quer utilizar imagens de televisão em suas produções, ou enfim, como pesquisa acadêmica, muitas vezes encontra muitas restrições, sobretudo econômicas, porque os valores são altos. Então, patrimônio a gente considera tudo isso. Games, muitas vezes a gente esquece dos games, né? Memes, vocês sabem que tem o Museu do Meme, feito pela Universidade Federal Fluminense, online, com coleções catalogadas. Nazaré Amarga é uma coleção, tem várias coleções, né? O Brasil é um grande criador de memes, né? A gente se comunica muito visualmente e audiovisualmente, né? A gente está numa era de comunicação audiovisual, assim, prioritariamente, né? A gente fala muito pouco pelo telefone, né? A gente comunica muito visualmente, então acho bastante interessante essa iniciativa, que é uma obra audiovisual, um meme, um GIF, e acho que quando a gente pensar em determinados momentos do Brasil, acho que vai conseguir fazer uma crônica de determinados contextos históricos de maneira bem complexa, né? Se a gente olhar para coleções feitas em determinados momentos do Brasil. Então, tudo isso pode ser considerado patrimônio audiovisual, né? Aqui é uma foto, né, da produção da filmagem do Padre e a Moça, de Joaquim Pedro de Andrade, de 1965. É um filme que eu estudei, pesquisei profundamente. É o primeiro papel do Paulo José no cinema, e é considerado patrimônio audiovisual também. Algumas instituições, né, sobretudo, vou falar um pouquinho mais para o final, dos museus da imagem e do som, tem alguns que focaram bastante em coleção, né, de fotografia, né, alguns focaram mais em registro oral, alguns mais em audiovisual, mas fotografia né, uma tipologia que a gente encontra muito, né, nos museus da imagem e do som, e que também é considerado patrimônio audiovisual. Esse nome documento correlato que nem o cinema às vezes é chamado de documento especial, dependendo de qual área olha para o cinema. Então, são sempre, né, nomenclaturas que não dão conta, né, da complexidade desses tipos de documentos, mas denota de qual lugar, né, está se falando, né? A gente é documento especial, e é especial mesmo porque quando a gente vai falar em termos de volume de dados, por exemplo, para a digitalização, né? Se a gente falar de um acervo de papel, né, a gente está falando de um volume de dados tal. Se a gente falar de filme, a gente está falando de algo muito, muito maior, né? Em termos de terabytes, enfim, algo então considerado especial nesse sentido, não especial que a gente é melhor, mas a gente gera e manipula, né, volume de dados e recursos muito maiores que outras tipologias de acervo. Aqui, por exemplo, é algo que eu acho muito interessante. O Afonso Beato, que foi o fotógrafo do Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, do Glauber Rocha, ele fazia uns cadernos de estudo de onde ele ia colocar a câmera. E ele tem tudo isso anotado num caderno, né? Tem todos os planos aqui. Ele discutia, né, com o Glauber antes deles filmarem. Isso é um documento assim sensacional, né? Para você alguns movimentos cinematográficos, né, se caracterizaram, né, alguns mais pela, né, uma ideia, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, mas não é bem assim, né? A gente vê que tinha bastante labuta, elaboração, reflexão para chegar naqueles resultados. Então,
Eu acho que esse caderno tá com ele, né, em posse do Afonso Beato, mas é um retrato de como se pensava, né, e o resultado dos filmes eu acho que ele acaba deixando isso claro. Eu acho super importante esse documento para se pensar, né, eu analisei a restauração do Dragão da Maldade, para se pensar, né, naquele contexto histórico no Brasil, no Nordeste, como aquele filme conseguiu ser feito, né, com muita reflexão anterior, né, com muito controle do que estava sendo feito. Então isso é um documento super importante para a história de produção desse filme, né. Então se você for restaurar, esse filme já foi restaurado, né, eu acho uma restauração muito linda, feita pelo João Sócrates, que inclusive só sobrou, ele é uma coprodução francesa, então os materiais ficaram fora do Brasil, né, na época da ditadura o Glauber tirou as coisas e sobrou as cópias com a legendagem em francês, e foi assim que o filme foi restaurado. Então o restauro ele contém, né, o momento histórico em que ele foi feito, né, esses traços são sempre presentes. Aqui, já entrando para essa história, né, da área de preservação audiovisual no Brasil, tem um momento que eu considero muito importante, né, que a gente pode considerar um marco para a área, que foram os anos 2000. Né? Então, existe, né, arquivos audiovisuais no Brasil desde a década de 40, né? Na verdade, se a gente for voltar um pouco atrás, eu vou falar isso um pouco depois, desde a década de 10, com a Filmoteca do Museu Nacional, né, que foi fundada em 1818, então quando a Filmoteca surgiu, o museu já tinha 100 anos. O cinema é uma arte muito recente, se a gente for pensar, né, num tempo histórico mais alongado em termos de manifestação artística, mas os anos 2000 é um momento super importante, né, porque foi a primeira vez, né, que vários projetos aconteceram de maneira já muito mais refletida. O que a gente percebe são reunião, né, de coleções e acervos, com as pessoas aprendendo a lida da preservação de maneira empírica, né, lidando com os materiais, né. Teve alguns profissionais dos anos 70 vão para fora do Brasil estudar, trazem muito conhecimento para cá, compartilham, né, com os colegas da área, mas os anos 2000 acontece algo diferente, né, como esse recorte aqui da dissertação, da tese de doutorado do Carlos Roberto de Souza, que foi uma pessoa que trabalhou, né, décadas na Cinemateca Brasileira e viu a transformação pela qual passou a instituição. E ele fala isso sobre os anos 2000. Foi a primeira vez no Brasil que o Estado se dispunha a ouvir depoimentos de alguns especialistas, encarar a ideia de preservação do patrimônio cinematográfico em seu conjunto, e não sob a ótica de clientela para a restauração deste ou daquele filme notável de algum cineasta de renome internacional. Claro que os cânones, né, como Glauber Rocha, Leon Richman, Joaquim Pereira de Andrade, né, eles passaram por um processo de restauro nesse momento, né, porque a gente tem essa lógica dos editais e das leis de incentivo, e quem decide, né, decidir os recursos, enfim, claro que se é chamado a atenção, né, se você levar um cineasta canônico, quem é que vai, né, querer restaurar um acervo de Super 8 doméstico, independente, né, do tipo de registro e o que retrata. Então é claro que a gente tem, né, os dois lados dessa moeda, o tipo de circulação que esse filme vai ter, enfim. Mas esse momento, Carlos Alberto, ele analisa esse momento histórico como um momento histórico diferente, que os profissionais da área de preservação começaram a ser ouvidos. Eu acho que a gente vive hoje, em 2024, passando 2 décadas e meia, um momento, como eu disse, existem crises, né, existe estabilidade, mas eu acho que vive um momento, né, de maturidade, digamos assim, né? Tanto que a gente está aqui, né, agora, nesse ciclo, falando sobre preservação. Então, eu acho que foi uma caminhada que é relativamente longa, né, se a gente pensar em algo também que começou lá atrás, mas que a gente vê mais fortemente acontecendo aqui nos anos 2000, que aumentou o volume dos investimentos públicos. Teve a criação de uma disciplina que eu sou fruto dessa disciplina, inédita, que foi dedicada à preservação audiovisual no curso de cinema da Universidade Federal Fluminense, que foi uma disciplina ofertada nos anos 2000. Eu fui da primeira turma. Ela era uma disciplina optativa, né? Ela virou obrigatória por pressão dos próprios alunos, que vai combinar, né, de preservação, no artigo 3º.
no artigo 6º também, como também as políticas públicas para o setor, incluindo as de preservação e restauração de acervos. É um avanço, mas foi um avanço, né? Mas esse avanço se concretiza quando isso é de fato incorporado, né? Tem uma pesquisa de 2019 que levantou que 42 graduações em audiovisual, das quais 19 públicas, somente 8 ofereciam disciplinas obrigatórias sobre o assunto, sendo 5 públicas e 3 privadas, e 2 ofereciam disciplinas optativas. Obrigada. Então, isso já aumentou, né? Eu acredito que a gente pode... tem a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que já oferece disciplina, a gente deve ter crescido aqui um pouco, mas ainda é um número muito escasso, né? Se a gente for analisar as graduações que existem no Brasil, né? E como eu falei lá no início, né, o conceito de preservação é uma atividade muito ampla, você não tem que trabalhar somente dentro de um arquivo de filmes, né? Você pode trabalhar com tecnologia da informação, desenvolvendo uma ferramenta de base de dados, enfim, desenvolvendo, enfim, vários tipos de aplicações que podem ser utilizados, né, nas etapas de preservação digital, trabalhar também com várias tipologias de filme, enfim. Então, infelizmente, eu acho que isso geraria consciência, né, aumentaria a conscientização, já que, né, hoje em dia, majoritariamente, né, tem um aumento da produção em película, né, sobretudo pequenos formatos, mas a produção audiovisual digital contemporânea brasileira, enfim, está no formato digital, e essa conscientização, eu acredito que auxiliaria, né, nessa postura mais ativa necessária para a preservação audiovisual digital. Nos anos 2000 também foi criado o CIBIA, que é quase como um formato muito semelhante como a BPA, só que era capitaneado pela Cinemateca Brasileira. Então dá para sentir que ali nos anos 2000 tinha, né, algo sendo pensado e fomentado. Então o CIBIA ele foi criado com o objetivo de coletar informações sobre os acervos, porque tem algo que é um sonho, quase uma utopia, que é um mapeamento, um diagnóstico, né, dos acervos audiovisuais brasileiros e das instituições de guarda. Quantas instituições de fato se dedicam, né, à preservação da memória audiovisual? Tem umas que se dedicam exclusivamente, a maior parte das instituições hoje elas contam com acervos audiovisuais, né? O SESC, por exemplo, né, ele filma muita coisa, disponibiliza muita coisa, tem um acervo muito grande. A gente podia considerar um SESC uma instituição de memória? Não exclusivamente, mas é uma instituição de acervo. Então, se a gente pensar a partir dessa perspectiva, né, é difícil você fazer um diagnóstico, e isso seria um passo muito importante para você pensar a política pública, né? Algo foi feito recentemente, né, a partir de uma contratação, né? A SAB pensou numa contratação, foi até a Fernanda Coelho, uma profissional super experiente em preservação audiovisual no Brasil, que trabalhou na Cinemateca há muitos anos. Ela pensou no modelo de governança para uma rede de arquivos e acervos audiovisuais, né? Porque é isso, muita coisa é feita, muitas vezes de maneira localizada, né, individualizada em determinada instituição, que esse tipo de conhecimento ele tinha que circular de maneira mais integrada, né? Então o CIBIA foi um passo nesse sentido em 2006, ele durou pouco, infelizmente, né? Teve alguns encontros, né, muito frutíferos, né, para se pensar ações de regionalização, de centralização, mas ele foi uma ação feita pela Secretaria do Audiovisual, não foi algo que veio de forma mais orgânica dos arquivos. Isso talvez tenha, quando esse tipo de ação ela é desmantelada, né, essa estrutura não se sustenta para levar as pessoas a se encontrarem, sim, a gente precisa de recursos para isso. E aí logo depois é criada a BPA, né, Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, que eu acho que também ela transparece esse início desse processo de maturidade, né, da própria área, né? A gente tem os encontros anuais que acontecem na Mostra de Cinema de Ouro Preto, e foi criada lá, né, a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual. Hoje a gente conta com cerca de 150 membros de todo o Brasil e tem, né, atuado de forma bastante efetiva, eu acho, sobretudo na questão da formação, né, que, como eu mostrei aqui em relação às graduações em audiovisual, é bastante escassa.
Recentemente a gente compilou e fez um repositório de referências de textos, né, que abordam a preservação nos seus mais variados aspectos. Tem muitas referências, né, usando a plataforma Tainacan. Não sei quem conhece quem Tainacan, que a Inês Azengart, que é a nossa diretora técnica, é uma pastora do Tainacan, e é algo assim que dá para ser usado de forma, né, tanto como pessoa física, cidadã, cidadão, e também, né, de maneira institucional. E também as publicações da BPA que a gente traduziu, né, aquele livro que eu falei no início do Ray Edmondson, esse aqui, o primeiro, que é o Arquivística Audiovisual, Filosofia e Princípios. Esse segundo, né, uma publicação da IASA, que é International Association of Sounds, ali, ó, International Association of Sound and Audiovisual Archives. Está tendo encontro agora. A gente traduziu uma publicação, ela é bem curtinha, bem direta, eu recomendo. E a última, que é uma publicação muito interessante, que é com a Witness, né, que enfim, é uma organização que se utiliza do vídeo, né, como ferramenta de direitos humanos. Então, é bem focado, né, nessa perspectiva, mas dá para pensar tanto, né, em como catalogar, enfim, se você está em lugares de risco, tem como filmar a violência policial, enfim, tem vários tipos de abordagem que acho que aqui no Brasil é bem importante. Então, essas publicações da BPA contribuiu, né, para traduzir, que eu acho que é um esforço, né, importante, além de fomentar, a gente ter esse fomento de, né, maior número de pesquisas sobre diversos setores da área da preservação audiovisual, a gente também contribuir com publicações, sobretudo publicações que eu acho que dialogam muito com a nossa realidade, né? Os cursos também a gente tem focado, aqui a Inês falando sobre o Tainacan, falando sobre direitos autorais no audiovisual, que também é um assunto bem complexo, né? Tem várias camadas de direito, muitas vezes a gente fica perdido sem saber como atuar. E o último, que foi com o Zé Luiz Sasso, que é uma pessoa que trabalha com som há muitas décadas no Brasil, e tive o prazer de trabalhar recentemente na restauração do Iracema. Ele fez a restauração de som e teve uma aula sobre som, que é algo que, né, muitas vezes a imagem tem essa priorização, é importante, super importante, né, a gente pensar no som também, e é algo que a gente vem focando nos cursos, sobretudo por conta dessa escassez, né, de formação na área de preservação. Não há disciplinas no curso de cinema audiovisual. Se você quer aprofundar em algum tema específico, né, o seu conhecimento, a sua formação, o trajeto, muitas vezes, comum é sair do Brasil, né? Eu mesmo sou prova viva disso, já fiz, né, vários cursos fora, porque aqui, infelizmente, né, muitas vezes a gente não consegue aprofundar alguns temas. Por isso que também a gente tem atuado fortemente nisso. Nesse contexto ainda dos anos 2000, para a gente chegar onde a gente está e vocês entenderem por que estamos aqui nesse momento. Teve um projeto que foi super importante nos anos 2000, que foi uma feliz coincidência, que aconteceu o Censo Cinematográfico Brasileiro, que foi a primeira vez, por exemplo, que a Cinemateca do Museu de Arte Moderna no Rio fez um diagnóstico da sua coleção. Pensando que a Cinemateca do MAN, né, foi fundada em 1955, a gente consegue pensar que a instituição precisou aí de 55 anos para fazer seu primeiro diagnóstico. As coisas são muito lentas, às vezes, na área de preservação. Então, esse projeto também aconteceu nos anos 2000, né, o diagnóstico junto. Foi uma conjunção, né, de fatores, a Petrobras, né, que deu os recursos para isso acontecer, e foi muito importante, né? Não há como se pensar planejamento de curto, médio e longo prazo, nem se pensar política pública sem dados, né? A gente precisa de dados, conhecer o que a gente tem, o estado de conservação do que a gente tem, para a gente conseguir pensar em políticas públicas efetivas, né? Aqui eu acho que filmografia brasileira, alguns de vocês devem conhecer, né? Lá, enfim, tem dados, é a base de dados da Cinemateca Brasileira, né? Ela tem dados e compila dados sobre, né, o cinema brasileiro há muito tempo. É um projeto, né, quem pesquisa cinema brasileiro com certeza vai se deparar com a filmografia brasileira. E o Banco de Conteúdos Culturais, que é uma plataforma de disponibilização, né, de conteúdos. Muita gente não conhece, né?
Eu não sei se vocês ouviram da realização do projeto Nitratos pela Cinemateca Brasileira, teve até uma boa divulgação. Tem vários nitratos no banco de conteúdos culturais para serem assistidos. Quase uma plataforma de streaming, se a gente fazer algum tipo de semelhança. Não é porque arquivo audiovisual não é repositório de conteúdo. Os arquivos eles têm outra função, outra finalidade, mas é uma plataforma muito interessante de pesquisa que muitas vezes fica invisibilizada. Teve esse programa de restauro da Petrobras também. A Petrobras ela apoiava muito a área de preservação no Brasil, fosse por edital, fosse por convite, Ela apoiou um edital de restauro que teve algumas questões polêmicas, digamos assim, mas foi um volume de recursos substancial para você conseguir restaurar obras brasileiras, porque a gente tem um passivo de obras muito grande para ser restaurado, porque como ações de preservação não foram feitas de maneira adequada, a gente acaba tendo muitos títulos, coleções inteiras no estado de conservação precário. Então a restauração muitas vezes ela tem que fazer uma duplicação emergencial desses formatos e também migração tecnológica para você conseguir atingir novos públicos. A gente está falando quais salas tem hoje em dia um projetor em película para conseguir exibir no formato original. Então você tem que fazer migração tecnológica para poder dar esse acesso. E também esse estado de conservação com que a gente, infelizmente, se depara, com, clássicos do cinema brasileiro. Mesmo os cânones, a gente encontra muito material e títulos bastante deteriorados. Existiu uma iniciativa regional feita pela Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, que ela foi super importante, que aconteceu uma única vez, foi um espasmo de uma ação. Foi o edital de preservação e conservação da memória artística fluminense, que foi promovido pela Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, foi em 2012. Tiveram alguns projetos importantes contemplados, e teve esse projeto contemplado, que eu participei da realização, que a gente nota que é um projeto tipicamente regional, de importância regional. É um projeto que, se, por exemplo, entrasse num edital da Petrobras nacional, ele não seria contemplado. Se você vai concorrer com um filme de ficção ou um documentário canônico ou não canônico do cinema brasileiro, dificilmente esse tipo de projeto seria contemplado, que é um filme que foi feito em São José do Rio Preto, no sul fluminense, naquele epicentro muito atingido pelas enchentes, não sei se vocês lembram, foi 2011, se eu não me engano. Então ele resgata a transformação econômica daquele local, é o único registro de imagem em movimento dessa localidade. Esse Misérias e Grandezas de São José do Rio Preto ficou muito tempo numa fazenda, e o Raul Fernando, que é o meu amigo que idealizou esse projeto, é de São José, e a cidade, sabendo que ele fazia cinema, o material acabou chegando até a ele, e era um material extremamente deteriorado, muito ressecado. A gente circulou por vários laboratórios, instituições aqui no Brasil, as pessoas ficaram super descrentes que a gente conseguiria restaurar. A gente acabou tendo que restaurar fora do Brasil, dado o grau de deterioração estava bastante severo. Mas é um exemplo muito típico desse tipo de filme, de registro audiovisual que ele tem uma dimensão muito grande localmente e regionalmente. Não é um filme que vai circular festivais, que vai ter essa difusão mais ampla, mas é um filme que tem uma importância enorme. A exibição dele em São José foi muito emocionante, as pessoas se reconhecendo, familiares, enfim. É isso, tem uma função importante para aquela comunidade. Por isso que editais com essa faceta regional, que leva em conta essa dimensão, é muito importante. Aí aqui teve os editais, digitalização de acervos promovidos pela Lei Paulo Gustavo, que eu acho que em alguns municípios e alguns estados esse tipo de projeto foi contemplado, acervos domésticos, registros amadores, que muitas vezes retratam a transformação de uma cidade, mas que são ações. A gente tem que pensar edital como uma ação localizada. Edital não é política pública pensada
de maneira integrada, de maneira nacional. Então, que bom que aconteceram, mas isso tem que virar algo mais perene, né? Algo estruturante, né? O que a gente vê na área de preservação muitas vezes é isso, eu estou falando aqui para vocês, dando esses exemplos, muitas ações esporádicas, né? Que a gente não vê continuidade. Se várias dessas ações continuassem até hoje, esse censo, por exemplo, né? Se ele se ampliasse pelo Brasil, em todas as instituições, né? Ou maiores, né? Que tivesse uma quantidade de acervo mais considerável. Imagina, né, o volume de dados que a gente teria para se pensar a política pública de maneira muito mais consistente. Então, o que a gente vê são ações importantes, relevantes, mas que elas duram muito pouco tempo para a gente conseguir dar conta dessa complexidade que é o patrimônio audiovisual no Brasil, tendo em vista que o Brasil é um país dessa dimensão continental, né? E aqui eu vou trazer um trechinho para vocês do Misérias e Grandezas, para vocês verem, né, do nível de deterioração que eu estou falando. Aí, essas quase tintas brancas que a gente vê é perda de emulsão, né? Não tem mais emulsão. A emulsão que tem a base de plástico, né? E tem a emulsão, a gelatina que forma a imagem. Não tem mais. Então, o digital, para ele atuar nisso, né? Foi feito o processo de restauração digital, mas muitas vezes as ferramentas digitais, elas entendem isso como erro e acabam gerando mais problemas do que já tem, né? Ela cria um monte de artefato, ela dá uma pirada e ela cria mais problema do que tem. Então, um tipo de filme como esse, a gente tem que usar as ferramentas digitais com muito cuidado, né? Então, é um filme que ele foi uma grande sorte, né, ter acontecido esse edital e ter sido contemplado, que é um material que estava num estado muito severo, que não sobreviveria muito mais tempo, né? E tem o município de Tristão Câmara, que é um município que não existe mais. Então, únicas imagens que existem dessa localidade. A gente colocou pediu, né, para um músico fazer uma trilha sonora original com moda de viola, porque o filme ele estava na velocidade errada, né? Então as imagens estavam mais aceleradas. Quando a gente colocou na velocidade certa, ele é um filme bastante longo. Então você vê estrada alagada, galinha, fazenda, mais de 2 horas a música, mas a gente salvou, a gente voltou para a película sem som. Para as exibições que a gente pensou essa trilha sonora original para acompanhar, para ser uma fruição, não sei se melhor, né? Melhor, não sei se é a melhor palavra, mas mais confortável talvez, enfim. A gente queria que as pessoas vissem o filme inteiro, né? Esse trecho é longo, esse tem mais um trechinho mais para frente que eu mostro para vocês. Tá escuro aqui, que é uma versão super comprimida, mas ele não tá tão escuro não. Mas enfim, aí aparece às vezes uma imagem boa. E aí eu já pincelei para vocês, né, que ao longo da minha fala. E gente, se vocês tiverem alguma pergunta, assim, vocês podem, tá? Fiquem à vontade, por favor, para fazer. Só trouxe esses dados para a gente conversar, mas vocês podem interromper e perguntar. Já falei, né, aqui nesse início, né, nessa primeira parte, já citei algumas instituições, mas agora eu vou adentrar um pouquinho mais nelas para a gente, para mostrar para vocês as características principais, né, das instituições de preservação audiovisual brasileiras, a trajetória, os parâmetros, um pouquinho de gestão de coleção. O Brasil, ele possui, né, embora a gente não tenha esse diagnóstico, né, e esse mapeamento tão controlado, a gente sabe que existem dezenas de instituições que mantêm acervos audiovisuais em praticamente todo o Brasil, que juntos, se a gente pensar em termos de números, né, mais de 60 mil títulos, mais de 3 milhões de artigos de documentação, eu acho que talvez seja mais do que isso. E essas instituições, elas possuem características muito distintas, né, e maturidades institucionais também diferentes, né, se a gente pensar. Eu vou mostrar aqui para vocês as instalações da Cinemateca Brasileira, que né, no sentido do termo e do conceito cinemateca, né? Ela tem as salas de exibição, ela tem um acervo, ela tem uma infraestrutura, né,
muito grande. Ela tem políticas de acesso ativas, né? Uma cinemateca, a gente usa esse termo quando você tem políticas de difusão e acesso ativas, mas ao mesmo tempo você tem instituições muito menores também, com outro tipo de infraestrutura, muitas instituições, né, com uma situação infelizmente ainda muito precária. Então no Brasil a gente convive com essas duas realidades, né? A Cinemateca Brasileira, inclusive, é uma das pouquíssimas instituições da América Latina que tem um laboratório de restauração de filmes. Isso é super raro no mundo hoje em dia, né? Então, a gente pode dizer que tem que se valorizar, mas a gente pensando num país como o Brasil, né, ter uma instituição única. A gente está falando de laboratório de processamento fotoquímico, de película mesmo, né? A gente está falando de algo que tem um custo, que tem que ter muitas licenças em relação a químicos, né? Você movimenta muitos químicos, então, claro que a gente não está pensando, né, que isso deveria existir em todos os estados brasileiros, nem há necessidade para isso, mas talvez, né, no CIBIA, nos primeiros encontros, a gente pensou uma estrutura ideal de preservação. A gente tinha pensado em laboratórios regionais, né, que dessem conta localmente. Isso quando a película ainda era uma realidade, né, para o circuito exibidor. Já não é mais, mas a gente pode estar pensando, né, num artefato museológico quase, né? O que eu tenho percebido, não sei se aqui em Belém tem alguma sala que exibe película? Tem o Líbero exibe. O Líbero é luxado e o Líbero tem reforma, né? Eu acho que tem tido um movimento, né, uma volta de exibição, e o que eu tenho sentido é um público jovem muito interessado, né, quase... Acho que virou realmente um outro tipo de fruição. Então é interessante a gente pensar, né, que nunca está morto, né? Se falou muito tempo atrás, né, que a película estava morta, enfim. Não acredito nisso. Vira uma outra coisa, né? Vira desde uso para super cineastas, né, que podem brincar o que eles querem, filmam em 70mm, etc. Desde coletivos artísticos que usam, né, de películas em bitolas menores, né, 16mm, o Super 8 tem sido muito usado. Luísa Sonza fez um clipe em 16mm. Então, enfim, é algo a se notar, né? O Super 8 vem sendo usado bastante também. Artistas visuais também usam, então é algo que ele vive, né, ele vem vivendo de uma outra maneira, né? Ele não supre mais o circuito comercial como ele supria, mas está vivo e presente, né, na área de produção audiovisual de vários tipos de manifestações, né? A gente está falando aqui de clipe, o uso por artistas visuais, e desde o cinema, né, de maiores produções, que aí consegue usar, né, os 70mm, etc. Então essas instituições têm que lidar, né, com essas realidades muito distintas. Mas eu acho que é algo, estando aqui em Belém, o que eu acho importante dizer, eu acho que as soluções têm que ser encontradas localmente, né? A gente tem que pensar localmente, né? É importante a gente estar aqui, né, eu ter vindo para cá, mas, né, é muito importante que isso gere frutos, né? Isso frutifique, outras pessoas, né, se interessem por preservação, isso se amplie e gere uma rede que possa andar por si só, né? E pense soluções locais, que talvez as soluções adotadas aqui em Belém e no Pará não vai ser as mesmas soluções que a gente pensa para outros estados brasileiros, né? Cada localidade tem sua realidade. Os agentes locais, eu acho que eles são melhores do que ninguém de entender o que é relevante como patrimônio, né? O que está acontecendo na cidade, que tipo de produção independente, né, merece ser preservado. Eu acho que ser preservado não é nem por merecimento. A princípio, na utopia da preservação, tudo tem que ser preservado, mas a gente sabe que isso não é possível. Você sempre tem um gesto de escolha, e seja seleção natural, né, da degradação, ou um gesto intencional em termos de curadoria e etc. Mas a gente tem essas realidades muito distintas. Eu acho que é mais do que urgente a gente pensar em medidas efetivas de centralização, sobretudo de recursos, né? Porque os acervos eles já existem. Mal ou bem, eles estão sobrevivendo em alguns lugares, mas a gente tem que pensar em medidas efetivas de centralização de recursos para que esses acervos não só sobrevivam, né, mas sejam preservados, sejam difundidos e estejam acessíveis. Então, se a gente pensar nesses primórdios que eu citei rapidinho lá no início,
da Filmoteca do Museu Nacional, né, em 1910, né, nesse momento, se a gente pensar no texto lá do Boleslas, né, de 1898, eu acho muito bom, eu gosto de trazer esses dados, porque a gente sempre fala, no Brasil chegou muito depois, ninguém pensava nisso, né, a gente aqui chega sempre tarde. Não é verdade, né, se a gente está falando alguém, né, o cânone, né, de criação em 1895, tem, né, alguém pensando, né, escrevendo um texto, refletindo sobre isso 3 anos depois. Em 1910 você tem uma filmoteca dentro do Museu Nacional. Então, a gente sempre, de certa forma, né, é isso, essas ações não perduraram, né, mas eu acho que o Brasil estava atento a esse tipo de manifestação, né. O INSE, né, o Instituto Nacional de Cinema Educativo, que foi primeiro, né, instituto voltado para pensar o audiovisual como ferramenta para a educação, né. O INSE tem um arquivo, sim, um acervo incrível, tem várias operações, assim, eu adoro, dá para ver no canal do CTV, no banco de conteúdos também dá para ver, se filmava, né, cirurgias, enfim, médicas. O Humberto Mauro foi um grande expoente, né, que filmou muita coisa para o Instituto Nacional de Cinema Educativo, que foi criado em 1936, e isso é uma coleção super importante, né? E eram feitos filmes em bitolas menores para circular pelo Brasil, utilizando, né, o cinema como ferramenta de educação, né? Foi criado no governo do Getúlio, então claro que tem, né, esse olhar a partir, né, desse lugar. Se pensava muito mais em termos de educação do que em termos, né, de fruição artística por si só, mas é algo interessante. O acervo do INSE, ele se perdeu muita coisa ao longo dessa trajetória, mas existe muita coisa ainda, e muita coisa interessante que acho que retrata e registra, né, vários tipos de manifestações, né, desde médicas, físicas, químicas. É um acervo muito legal nesse sentido. A gente pensar também na CINED, né, quem trabalha com audiovisual, acho que talvez já deve ter ouvido falar da Alice Gonzaga, né, que é uma figura bem popular, polêmica, da área de preservação. Ela é herdeira do Aldemar Gonzaga, que criou a CINED, né, uma produtora fundada nos anos 30, e que muito cedo começou a pensar em reunir o seu acervo, né. Acho importante pensar nesse tipo de iniciativa que, hoje em dia, por exemplo, se a gente pensar em produtoras, né, grandes, que tem algum esquema de preservação, né, dos seus ativos, que a gente pode pensar também em acervos em termos de ativos econômicos, né, não deixam de ser, para uma produtora, você que produz, né, num formato digital, você tem que manter aquilo acessível, né, para que você possa, inclusive, comercializar e etc. Então, algumas produtoras, a partir dessa perspectiva, mantêm, produtoras grandes, né, tem um esquema de preservação digital e que acaba funcionando como são acervos, né? E a Cinédia, a gente pensando nesse contexto aí dessas grandes produtoras que surgem nessas primeiras décadas, né, se pensando esse modelo de cinema industrial para o Brasil, a Cinédia é um exemplo, né? A Alice Gonzaga tá até hoje batalhando pelo acervo, né? Retrata também movimentos super importantes, como a Chanchada, enfim, o filme carnavalesco. E em 52 é feita uma grande mostra, né, de cinema brasileiro, que a partir daí se juntou muita coisa, né? Então, eu gosto de pensar nessas origens, nessas iniciativas pioneiras, para a gente pensar como pode ter sido diferente, né? E como poderia ter sido diferente, como pode ser diferente agora. Vocês podem começar a fazer diferente. A gente não precisa fazer do mesmo jeito, né? Esses espasmos, essas ondas, né, que vêm, que vão, mas que não perduram, né? A maré seca completamente e as coisas simplesmente são interrompidas, né? O que a gente percebe no Brasil é isso, é muito fácil interromper, né? A gente percebe, né, como eu falei para vocês, já fiz algumas formações fora. Preservação audiovisual é um problema em vários países, né? Você tem a área audiovisual e a preservação é sempre aquela um pouco mais desprezada, mas é muito diferente de ser desprezado né, num lugar que tem recursos do que ser desprezado aqui, né, que a gente batalha com muitos outros setores e tem uma primazia da produção, né, que não mudou ao longo da trajetória, né, do cinema brasileiro. Isso permanece até hoje, né? É difícil você
incluir efetivamente a área de preservação na cadeia audiovisual, né? É sempre pensado depois.